Fala, minha gente, muito boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Que alegria recebê-los mais uma vez aqui para um bate-papo fantástico, curtinho, direto e objetivo no nosso direito tributário. Vou mandar um beijo para a querida professora Cláudia Serpa, grande penalista, advogada criminalista e mega professora de direito penal. Beijo, Claudinha. Quem ainda não segue a professora Cláudia Serpa, vamos seguir ela. O periscope dela é o bicho também, bombado. Só faz live top pra galera que estuda pro AB, pra concurso. Ela arrebenta. Bom, galerinha linda, hoje é a nossa live 4 do projeto T3. Temas top tributário. Temas top tributário. T3. Esse projeto é um projeto que foi desenhado no final do ano e que a gente resolveu botar em prática agora, nessa reta final de janeiro, né? Indo para a segunda quinzena de janeiro, a gente vai agora caminhar com algumas lives abordando temas essenciais de direito tributário que caem nas provas, caem nos concursos, e todos os dias eu vou tirando um pouquinho do meu tempo para bater um papo com vocês aqui, bem rápido, 20 minutos, meia hora, 40 minutos no máximo, para a gente fazer uma live direcionada a um tema. Quem sabe o tema cai na prova de vocês, não é isso? Bom, essa é a live 4. Na live 1, eu conversei com vocês sobre imunidades tributárias do artigo 150, inciso 6 da Constituição. Na live 2, eu conversei com vocês sobre o princípio da irretroatividade das leis tributárias. Na live 3, eu conversei com vocês sobre a política legislativa em matéria tributária, competência legislativa concorrente, as normas gerais fixáveis por lei complementar e o controle de constitucionalidade sobre as leis estaduais, municipais, federais, que são inconstitucionais quando violam as normas gerais fixadas em lei complementar nacional na construção da legislação tributária brasileira. Essas 3 lives anteriores estão aqui disponíveis para que vocês possam assistir no horário alternativo de melhor conveniência e oportunidade para vocês. Basta vocês acessarem lá o link Transmissões Recentes, aqui do meu próprio Periscope. Vocês vão lá na página principal ali do meu Periscope e botam lá em Transmissões Recentes, e vocês poderão assistir essas minhas últimas lives que eu fiz. Hoje é a live número 4 e eu vou voltar a falar de imunidades tributárias com vocês. E hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas imunidades tributárias que estão na Constituição da República, fora do artigo 150, inciso 6. E vou mostrar a vocês como é que isso cai em prova, ok? A banca elabora uma questão narrando que foi feita uma tributação pela União, por um Estado, por um município, pelo Distrito Federal. E a situação que a banca narra, que está sendo alvejada pela tributação, é uma situação em que a Constituição proíbe a incidência daquele determinado tributo que está sendo cobrado. Aquele contribuinte, naquele caso concreto, ele tem a imunidade tributária, a imunidade em relação àquele tributo, concedida pelo Constituinte. E a banca pega exatamente uma dessas normas constitucionais em que o Constituinte concede imunidades tributárias a certos contribuintes. A banca escolhe essa determinada norma constitucional e elabora a questão na prova dizendo que foi feita uma tributação exatamente nessa situação em que a Constituição diz que a tributação não pode acontecer. Quando cai na prova essa questão, o que é que você tem que afirmar? Você tem que afirmar que aquela tributação feita pelo fisco é inconstitucional, posto o fisco está fazendo o tributo incidir numa hipótese em que a Constituição proibiu a incidência do tributo. A administração tributária daquele determinado ente federativo narrado na questão está agindo de maneira incompatível com a Constituição. Você vai afirmar que a tributação é inconstitucional e vai mostrar a norma constitucional que proíbe a tributação naquela hipótese. Então você vai mostrar a norma constitucional violada e vai dizer que no caso concreto está sendo desrespeitada essa norma constitucional e que esse contribuinte não poderia estar sendo tributado. A hipótese ali anunciada na questão
é uma hipótese de não incidência tributária. Não incidência constitucionalmente qualificada. Eu vou contar para vocês algumas dessas normas que estão na Constituição aqui, vou dar os artigos para vocês e vou apostar em algumas aqui que eu acho que poderiam cair na prova de vocês. Todavia, eu quero aqui combinar preliminarmente com vocês o seguinte: qualquer desses artigos que eu vou falar e vocês vão anotar, em todos eles, em todos os artigos que eu vou falar aqui da Constituição e vocês vão anotar, em todos eles existem normas constitucionais que proíbem a incidência de tributos. Em todos eles, o Constituinte aparece imunizando pessoas, imunizando certas situações contra a possibilidade de incidência de tributos. E se na sua prova aparecer qualquer dessas situações que a gente vai lembrar aqui agora, vocês vão combinar uma coisa comigo. Vocês vão escrever algumas coisinhas mágicas na prova. Mágicas. Vocês vão dizer as seguintes colocações na resposta de vocês. Vocês vão dizer: a tributação é inconstitucional. Vocês vão afirmar que existe uma inconstitucionalidade. Vocês vão dizer que está sendo violada uma imunidade tributária. Vocês vão dizer que se trata de uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Vocês vão dizer que naquela situação trata-se de uma situação de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. E vocês vão dizer que naquele caso não ocorre fato gerador. Eu vou repetir e eu queria que vocês construíssem as respostas afirmando essas 5, fazer esses 5 registros na resposta de vocês. Eu vou repetir. Você vai construir a sua resposta dizendo que, no caso, a tributação é inconstitucional. Você vai dizer que houve violação a uma imunidade tributária. Você vai afirmar que se trata de uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Você vai afirmar que é um caso de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. E você vai afirmar que não tem fato gerador naquela situação, não tem fato que gera obrigação tributária. Então eu vou repetir mais uma vez. Eu quero que vocês respondam as questões registrando na resposta essas 5 afirmações. A tributação é inconstitucional, violou-se uma imunidade tributária, é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, uma hipótese de não incidência, o tributo não incide, uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, o tributo não incide porque a Constituição assim determina. Você vai afirmar pela inexistência de relação jurídica obrigacional tributária, inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Você vai escrever que não existe relação tributária entre o fisco e o contribuinte nessa situação. E, por fim, o 5º e último passo, você vai registrar na sua resposta que, nesse caso, não ocorreu fato gerador. Então, quais são as 5 afirmativas que você vai fazer na sua resposta de prova? Grande abraço, Clebão. Fica com Deus, irmão. Então, você vai dizer que se trata de uma inconstitucionalidade, de violação a uma imunidade tributária, hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, inexistência de relação jurídica obrigacional tributária e não tem fato gerador. Ok? Beleza. Eu quero que você anote os artigos da Constituição mais importantes, aonde estão abrigadas as normas constitucionais imunizatórias, os demais artigos, além do artigo 150, inciso 6 da Constituição, que a gente estudou na live 1, hoje é a live 4. Então eu queria que você anotasse aí agora alguns artigos da Constituição, porque um deles pode ser o que a banca escolha para colocar uma questão na sua prova, ok? Então vamos lá, anote aí. Imunidades dos exportadores. Imunidades dos exportadores, anota aí. A Constituição proíbe a incidência de alguns tributos na exportação. Anota aí, imunidades na exportação, imunidade dos exportadores. Anota que na prova a banca cai, que o exportador exportou mercadorias, uma indústria está exportando produtos industrializados e a banca vem e diz que está sendo feita uma tributação contra esse exportador. Ele tem imunidades. Anota os artigos. Primeiro, 149, parágrafo 2º, 149, parágrafo 2º, inciso 1.
149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, que diz que não incidem contribuições sociais ou CIDs, CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, sobre as receitas decorrentes da exportação. Então anota aí, o 149, parágrafo 2º, inciso 1, que imuniza os exportadores, assegurando que não incidem contribuições sociais e não incidem contribuições para o custeio de intervenções do domínio econômico sobre as receitas decorrentes da exportação. 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Se cai na sua prova que a União está cobrando uma CID ou uma contribuição social incidente sobre a receita oferida com exportações, essa tributação é inconstitucional, o exportador tem essa imunidade e ele não se submete à incidência de CIDs ou contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação. Bote um asterisco para lembrar que essa imunidade não alcança o lucro líquido, ok? Se esse exportador tiver lucro líquido, ele paga a contribuição social sobre o lucro líquido. A CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido, também chamada CSSL, Contribuição Social sobre o Lucro, incide normalmente. Ok? Ok. Anote o segundo artigo das imunidades dos exportadores. 153, parágrafo 3º, inciso 3. Anota aí que isso cai na prova. 153, parágrafo 3º, inciso 3. Não incide IPI na exportação. Não incide IPI na exportação. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. Então, se cai na sua prova que os exportadores são industriais, estabelecimentos industriais estão exportando e a União está cobrando IPI desse estabelecimento industrial sobre a receita que ele oferiu exportando. Você vai dizer que é inconstitucional porque os exportadores têm imunidade de IPI. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição. E anote o terceiro artigo. Anote o artigo do ICMS, que diz que não incide ICMS na exportação. É o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Então, esses três artigos que você anotou, e eu vou repetir, abrigam normas constitucionais proibitivas de incidência de tributo nas exportações. São os três artigos que juntos concedem as imunidades tributárias aos exportadores. Então, os exportadores são imunes ao ICMS, são imunes ao IPI e são imunes à incidência de contribuições sociais ou CIDs sobre as receitas decorrentes da exportação. Quais são os três artigos? 149, parágrafo 2º, inciso 1. 149, parágrafo 2º, inciso 1. 153, parágrafo 3º, inciso 3. 153, parágrafo 3º, inciso 3. E 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Ok? Maravilha. Vamos para uma segunda previsão de imunidade. Deixa as imunidades dos exportadores de lado. Agora, vamos anotar no caderno o artigo das imunidades do ITBI. Anota aí. Artigo 156, parágrafo 2º, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 156 da Constituição, que é o artigo dos impostos municipais. Parágrafo 2º é o parágrafo do ITBI, inciso 1. Lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, vocês vão encontrar as 5 imunidades de ITBI. Lembre-se que lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, o Constituinte diz que não incide ITBI quando uma pessoa jurídica adquire imóveis através de um sócio que está realizando o capital social. Então, o sócio, para integralizar sua cota e aportar o capital, ele transfere o imóvel para o patrimônio da sociedade. A pessoa jurídica não recebe a incidência do ITBI. Então, não incide ITBI quando a pessoa jurídica adquire imóvel em razão da realização do capital social por um dos sócios. Não incide ITBI quando a pessoa jurídica adquire imóveis em razão da fusão de outras pessoas jurídicas. Não incide ITBI quando a pessoa jurídica nasce da cisão de outra pessoa jurídica e adquire imóveis na cisão. Não incide ITBI quando a pessoa jurídica incorporadora incorpora a pessoa jurídica pequenininha incorporada dentro de si e absorve esses imóveis.
E por fim, não incide TBI quando alguma pessoa adquire o imóvel de uma pessoa jurídica em extinção. Então são aqueles 5 casos que, como regra, porque tem a exceção, vou lembrar a exceção ao final, como regra, vigoram imunidades de TBI. Os 5 casos, eu vou repetir, do artigo que você já anotou, eu vou falar de novo, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Não incide TBI quando pessoas jurídicas adquirem imóveis em realização de capital dos seus sócios. Não incide TBI quando pessoas jurídicas adquirem imóveis em razão de fusão, cisão ou incorporação. E não incide TBI quando uma pessoa adquire imóvel de uma pessoa jurídica em extinção. Então, se eu, Pedro Barreto, vou adquirir imóvel na extinção da sociedade ABC, Sociedade Empresária ABC está em fase de liquidação patrimonial para sua dissolução regular, eu vou lá adquirir uma salinha comercial. Se eu estou adquirindo o imóvel de uma pessoa jurídica em extinção, não incide TBI contra mim na minha aquisição, ainda que seja inter vivos e onerosa. A Constituição imuniza. Então, quais são os 5 casos de imunidade de TBI do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República? Não incide TBI quando a pessoa jurídica adquire imóvel na realização de capital. Não incide TBI na fusão, cisão ou incorporação de pessoas jurídicas. E não incide TBI quando alguém adquire imóvel de uma pessoa jurídica em extinção. Todavia, existe uma exceção. Se o adquirente do imóvel, nesses casos, tiver o perfil que eu vou lembrar a vocês agora, para ele, as imunidades não valem. Então, essas 5 imunidades que a gente viu aqui de TBI, previstas no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, não se aplicam se o adquirente for, quem lembra das aulas, quem lembra da brincadeira nas aulas, seu Zezé. Lembram do seu Zezé? Das minhas aulas, nos meus cursos de tributário, da segunda fase da OAB, da primeira fase, do coaching procuradorias? Lembram? Se o adquirente for seu Zezé, as 5 imunidades não valem para ele. E quem é seu Zezé? Seu Zezé é aquele empresário do mercado imobiliário. É aquele cara que está adquirindo os imóveis para ganhar dinheiro em cima disso. Quem é seu Zezé? Seu Zezé é aquele ser que tem como atividade preponderante a compra e venda de imóveis, a locação de imóveis ou arrendamento de imóveis. Então, se o adquirente dos imóveis de uma pessoa jurídica em extinção for alguém que tem como atividade preponderante leasing, arrendamento, compra e venda ou locação de imóveis, para ele as imunidades não valem. O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, concede imunidades de TBI em 5 situações, mas afasta essas imunidades se o adquirente for alguém que tem por atividade preponderante compra e venda, arrendamento e locação de imóveis. Lembrem, e aí especialmente vocês que vão fazer a prova da segunda fase da OAB, lembrem que eu identifico se o adquirente tem ou não tem atividade preponderante na compra e venda, no arrendamento ou na locação de imóveis, obedecendo às regras dos artigos 36 e 37 do CTN. É lá que eu vou aprender quando é que o adquirente tem ou não tem atividade preponderante. Eu expliquei isso exaustivamente nas aulas, recordem-se, eu vou ser muito rápido aqui, porque não é o foco agora, recordem-se, se esse adquirente for a chamada PJ velha, lembram da PJ velha? Eu pego a receita operacional dele dos 2 anos atrás, os 2 anos anteriores à aquisição do imóvel, e somo com a dos 2 anos posteriores, e se nesses 4 anos mais de 50% da receita operacional vier de compra e venda leasing ou locação de imóveis, a atividade é preponderante. E se for uma PJ nova, que ainda não tem 2 anos de vida quando da aquisição dos imóveis, eu considero apenas os próximos 3 anos a partir da aquisição dos imóveis. E aí eu vou analisar a receita operacional gerada nesses próximos 3 anos. Se mais de 50% vier de compra e venda, arrendamento ou locação de imóveis, é atividade preponderante, não tem a imunidade. Então vamos recapitular? O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, concede imunidade de TBI em 5 casos. Mas nesses 5 casos, a imunidade não é concedida, ela não vale se o adquirente tiver atividade preponderante na compra e venda, arrendamento ou locação de imóveis. Quais são os 5 casos que, em regra, têm imunidade de TBI? Aquisição de imóvel por pessoa jurídica em realização de capital, pessoa jurídica adquirindo imóvel em razão de fusão, em razão de cisão ou de incorporação, e uma pessoa adquirindo imóvel de uma pessoa jurídica em extinção. Nesses 5 casos, realização de capital, fusão, cisão e incorporação, ou aquisição de imóvel de pessoa jurídica em extinção, não incide TBI. Essa é a regra, imunidade de TBI. Mas a imunidade cai e ela não se aplica se o adquirente tiver atividade preponderante na compra e venda, arrendamento ou locação de imóveis, ok? Vamos para a próxima.
imunidade do ITR na manutenção, na titularidade de pequenas glebas de terras rurais. Imunidade do ITR para o pequeno camponês, nas pequenas glebas de terra rural. Anota o artigo da Constituição importante. 153, parágrafo 4º, 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Lembrem que a nossa Constituição é clara ao afirmar que se alguém tem uma pequena gleba de terra e essa pequena gleba de terra é seu único imóvel e é explorado para sua subsistência, não incide ITR. Não incide ITR contra aquele pequeno camponês, aquela pequena mulher, aquele pequeno homem do campo que tem uma única terrinha de pequena gleba e utilizam para sobreviver. Então, lembre que se cai na prova, que a União está cobrando ITR e o sujeito passivo da cobrança é alguém que tem uma única terra. O ITR está sendo cobrado sobre essa única terra que essa pessoa tem. E essa terra é de pequena gleba, e essa pessoa explora essa terra, a cobrança é inconstitucional. A cobrança é inconstitucional por violação à imunidade do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Lembrem que para que haja essa imunidade de ITR, 3 requisitos cumulativos são fundamentais. A terra ser de pequena gleba, o imóvel ser o único de titularidade desse sujeito e ele explora o imóvel. O imóvel não está abandonado, não está parado, então ele está usando o imóvel, possivelmente para se sustentar, para sobreviver, com agricultura de subsistência, ok? Beleza? Bom, aonde eu vou achar o conceito de pequena gleba de terra? No artigo 3º da lei do ITR. Tá? Nos artigos, na verdade, 2º e 3º da lei do ITR. A lei 93 de 96. A lei 93/96, lei pequenininha, a lei que regula o ITR no Brasil. Então, a lei do ITR, eu chamo a atenção de vocês para os artigos 2º e 3º, que concedem benefícios fiscais no âmbito do ITR, ela vai nos ensinar qual é o conceito de pequena gleba de terra. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do país, uma terra de até 30 hectares, se a terra tiver até 30 hectares, ela é uma pequena gleba de terra, em qualquer lugar do Brasil. Mas em algumas localidades, o conceito de pequena gleba é um pouco maior, podendo se considerar pequena gleba de terra em alguns locais do Brasil, que eu vou dizer quais são. Um imóvel de até 50 hectares ou de até 100 hectares. Então preste atenção. Em qualquer lugar do Brasil que você tiver, se a terra tiver até 30 hectares, é pequena gleba de terra. Se for o único imóvel que a pessoa tem e ela explorar na subsistência, é imune, não incide ITR. Ok? Agora, se essa terra tiver, imagine você olhando para o mapa, para o lado direito. Mapa do Brasil, você de frente para o mapa do Brasil, olhe para o lado direito. Se essa terra estiver na Amazônia da direita, Amazônia Oriental, ou lá no Nordeste, no polígono das secas, se essa terra estiver na Amazônia Oriental da direita, ou no polígono das secas, até 50 hectares, continua sendo pequena gleba de terra. Se for o único imóvel que aquele sujeito tem e ele explorar para sobreviver, é imune ao ITR. Já se esse imóvel, olhe para o lado esquerdo do mapa agora, de você de frente para o mapa do Brasil, olhando para a esquerda. Né? Lembre daquela brincadeira, né, um pouco pesada, que eu faço nas aulas, lembrando a vocês, é só uma brincadeira, por favor, todo mundo aqui é adulto, e sem nenhuma promiscuidade, é só uma brincadeira sadia. Lembre que normalmente cresce para a esquerda aumenta. Lembra da brincadeira? Então olhou para a esquerda do mapa, ó, apontou para a esquerda, cresce, aumenta, sobe. Então na Amazônia da esquerda, que é a Amazônia Ocidental, e lá no centro-oeste, no Pantanal Mato-Grossense ou Sul-Mato-Grossense, se o imóvel tiver até 100 hectares, é pequena gleba de terra. Então o que é que eu quero te dizer? A Constituição diz que não incide ITR quando o proprietário do imóvel rural tem um único imóvel, explora esse imóvel e esse imóvel é de pequena gleba.
Só que a Constituição não diz o que é uma pequena gleba. Quem diz é a lei do ITR, Lei 9393 de 96. E uma terra é considerada pequena gleba de terra rural se ela tiver até 30 hectares. Mas se estiver na Amazônia Oriental, da direita, ou no polígono das secas, até 50 hectares é pequena gleba. Se estiver na Amazônia da esquerda, que é a Amazônia Ocidental, ou no Pantanal, Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, até 100 hectares é pequena gleba. O que a banca faz na prova? Joga a situação em que José, titular de um único imóvel rural, explorado para subsistência sua e de sua família, imóvel esse de 25 hectares, recebeu o lançamento de ITR. É válida a cobrança feita pela União? Não. Ó os amigos do Amo Direito. Beijo grande a toda a comunidade Amo Direito, meus parceiros, irmãos queridos que fazem um trabalho lindo nas redes sociais, na comunidade jurídica no Brasil inteiro. Beijo a galera do Amo Direito. Então, cai lá na sua prova que a União cobrou o ITR contra José, que é um pequeno camponês que tem uma terra rural, que é o seu único imóvel e é de pequena gleba. Daí eu indago, se ele explora esse imóvel, é de pequena gleba e é o único, cabe ITR? Não. Qual o fundamento? Imunidade tributária. E se a banca disser que foi feito o lançamento, o que é que você vai responder? Que a tributação é inconstitucional, que a hipótese é de não incidência constitucionalmente qualificada, que não tem fato gerador, que é um caso de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Para a gente passar a régua nesse tema da imunidade do ITR, lembre que a própria lei do ITR, com o escopo de corrigir uma lacuna na norma constitucional, gerou uma isenção para uma situação que não foi protegida na Constituição. Imaginem que Maria tenha 2 imóveis e cada um tenha 10 hectares. Maria tem 2 pequeninas glebas de terra, cada uma tem 10 hectares. E Maria explora para sobreviver. Imagine 2 pequenos terrenos germinados um do lado do outro, cada um com 10 hectares. Na soma desses 2 imóveis, Maria tem 20 hectares. Está dentro do padrão de pequena gleba, não passou de 30 hectares. Só que Maria não tem a imunidade tributária, porque a Constituição só concede a imunidade para quem tem um único imóvel de pequena gleba de terra e o explora. Aí a lei do ITR, percebendo que seria injusto que José com uma terra de 25 hectares fosse imune, e Maria com 2 terras de 10 hectares cada uma, logo com menos terra que José, tivesse que pagar ITR. Aí a lei do ITR concede isenção para aquele proprietário de mais de uma terra rural, quando na soma dessas terras não se passa do limite de pequena gleba, e atenção, e desde que ele não tenha imóveis urbanos, ele é verdadeiramente um ser do campo. Tudo bem? Não tem imóvel urbano, tem 2 ou mais imóveis rurais que na soma não vencem o limite de pequena gleba de terra, tem isenção dada pela lei do ITR. Beleza? Beleza. Vamos à próxima. Galerinha, a gente tem agora uma imunidade importantíssima de impostos na circulação de 5 bens. Eu vou falar para você aqui de 5 bens que, se na sua prova a questão disser que eles estão sendo comercializados, esses 5 bens têm imunidade de outros impostos que não sejam o ICMS, o imposto de importação e o imposto de exportação. Em outras palavras, eu vou falar para você agora de 5 bens que, quando circulam, só podem ser tributados com ICMS, imposto de importação ou exportação, se eles estiverem sendo importados ou exportados, e mais nenhum outro imposto. A Constituição proíbe a incidência de outros impostos na circulação desses bens que eu vou falar agora. Na prática, pode confiar, porque eu vou lhe cantar a pedra aqui, se essa questão cair na prova. Na prática, na vida real e nas questões de concurso e da OAB, o que cai é a cobrança do IPI contra estabelecimentos industriais que estão comercializando esses bens. E aí você vai dizer que a cobrança é inconstitucional, porque na comercialização desses 5 bens, os únicos impostos que podem incidir são ICMS, imposto de importação e imposto de exportação. Então eu vou lhe falar agora dos 5 bens que gozam de imunidade de outros impostos diferentes do ICMS, II
e IE. Bom, não incidem outros impostos na circulação de combustíveis, energia elétrica, minerais, bens derivados de petróleo e serviços de telecomunicações. Eu vou repetir e depois eu dou o artigo. Se cai na sua prova, a circulação de energia elétrica, de combustíveis, olha como são bens importantes para a nossa vida, minerais, quaisquer bens derivados de petróleo e serviços de telecomunicações, esses 5 bens só podem, quanto aos impostos, só podem ser tributados com ICMS e se houver uma relação internacional com imposto de importação ou imposto de exportação, conforme se tenha, ora, uma entrada no país ou uma saída, uma importação ou exportação. Então só tem 3 impostos que podem incidir na circulação desses 5 bens: ICMS, II e IE. Então se cai na sua prova que o estabelecimento industrial ABC industrializou combustíveis e está comercializando, industrializou energia elétrica e está comercializando, industrializou minerais e está comercializando, industrializou um bem derivado de petróleo, um óleo, um lubrificante, um hidrocarboneto qualquer, e está comercializando. O que é que você vai dizer? Que não pode se cobrar o IPI. O IPI não incide, a hipótese de não incidência é constitucionalmente qualificada. A Constituição imunizou. A Constituição é clara, eu vou dar o artigo. O Constituinte foi claro ao dizer: salvo ICMS e IE, nenhum outro imposto pode incidir na circulação, na comercialização de minerais, combustíveis, serviços de telecomunicação, energia elétrica e bens derivados de petróleo. Ok, meus amados? Estamos juntos? Bom, qual é a pegadinha que vocês têm que ter? Duas, tem que ter atenção. 2 pegadinhas aqui, ok? Que você tem que ter bastante atenção. Fica esperto nessa. Primeira pegadinha para você ficar ligado. Primeira, a imunidade é de impostos, não é de contribuições. Então esse estabelecimento industrial que industrializou combustível, que industrializou mineral, que industrializou bem derivado de petróleo e colocou para circular, comercializou, ele vai pagar o ICMS, vai ter a imunidade do IPI, porque não incide outros impostos, mas não há qualquer problema que a União cobre contribuição social sobre a receita, sobre o faturamento, sobre o lucro, que incidam CID na comercialização de combustível, ok? Então a imunidade é só para impostos, não é para contribuições, ok? Então quando determinado agente econômico está comercializando mineral, bem derivado de petróleo, combustível, energia elétrica ou serviços de telecomunicações, ele se sujeita à incidência das contribuições especiais. O que não incidem são outros impostos, diferentes do ICMS, II ou IE. Lembre que se esse agente econômico, esse fornecedor, estiver exportando esses bens, ele vai pagar um imposto de exportação, porque o imposto de exportação pode incidir. Mas lembre do que eu falei aqui no começo da live, ele não vai pagar ICMS, porque não incide ICMS na exportação. Então lembre que, se por um lado, na comercialização de minerais, combustíveis, energia elétrica, bens derivados de petróleo e serviços de telecomunicações, na comercialização desses 5 bens, incide ICMS, incide II, incide IE, e não incide nenhum outro imposto, lembre que se por um lado, na comercialização desses 5 bens, incide ICMS, lembre que o ICMS incide quando for uma comercialização dentro do país. Porque se esses 5 bens estiverem sendo exportados, o que vai incidir é apenas o imposto de exportação. Porque você já sabe que o exportador tem imunidade de ICMS. Então, o ICMS incide sobre esses 5 bens quando eles circulam dentro do Brasil. Mas não incidirá nas exportações desses bens. Nas exportações desses bens só pode incidir imposto de exportação. Não vai incidir ICMS, porque não incide ICMS qualquer que seja a exportação. O exportador é imune de ICMS. E desde a emenda 42 de 2003, que toda e qualquer exportação passou a ser imune, acabando-se aquela restrição que existia no texto constitucional
em que a imunidade não era para toda e qualquer exportação. Até a emenda 42 de 2003, na exportação, a imunidade de ICMS era somente para a exportação de alguns produtos industrializados, que eram os produtos industrializados elaborados. Não existia, até o final de 2003, previsão na Constituição de imunidade de ICMS na exportação de produtos não industrializados e na exportação de produtos industrializados semi-elaborados. Com a emenda 42 de 19 de dezembro de 2003, alterou-se o texto constitucional e toda exportação passou a ser imune de ICMS. Então, nenhuma exportação hoje é alcançada pelo ICMS. Ok? Show de bola. Aonde estão previstas essas imunidades de impostos sobre esses 5 bens? No artigo 155, parágrafo 3º, 155, parágrafo 3º da Constituição. Ok? 155, parágrafo 3º da Constituição. Rapaziada, vamos nessa. Imunidades do ICMS. Vamos aproveitar para fechar com chave de ouro. Imunidades do ICMS. A primeira, inclusive, já foi falada na exportação. Imunidades do ICMS. Elas estão em 4 alíneas, A, B, C, D. Lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. Anote aí. 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição. Alíneas A, B, C e D, consagrando imunidade de ICMS. Não incide ICMS nessas situações que eu vou narrar agora, que estão previstas na Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alíneas A, B, C e D. Na linha A, a imunidade do exportador, já comentada. O exportador tem 2 benefícios ali na linha A, não é? Ele não paga ICMS quando exporta, ele tem imunidade, ele ainda se apropria dos créditos de ICMS referentes aos pagamentos feitos nas operações anteriores em que se forneceu para ele a mercadoria que ele exporta. Ele pode fazer a manutenção do crédito. E a Lei Complementar 87, né, que é a Lei Brasileira de ICMS, o Estatuto Nacional de ICMS, autoriza nos limites do artigo 25 a cessão desses créditos, inclusive a venda do ICMS, né, a comercialização do ICMS, que é um tema que é fascinante. Eu explico isso nas aulas para vocês, é um negócio apaixonante. As cessões de crédito de ICMS, já caiu na segunda fase de OAB, né? A questão da cessão de crédito de ICMS. Então, e cai toda hora em prova de procuradoria, de PGE, Ave Maria. Prova oral da PGE, não tem como esse tema não ser abordado, sobre quais são os limites para os contribuintes poderem fazer cessão de crédito de ICMS, transferindo ICMS para outras empresas, vendendo ICMS no mercado, né? Enfim, mas é outro papo que foge à alçada aqui dessa live. Então, a imunidade de ICMS na exportação, 155 segundo 10A. Na linha B de bola, a gente tem imunidades de ICMS na saída de 5 mercadorias, quando elas saem de um estabelecimento fornecedor que está em um estado da federação, comercializando para um estabelecimento adquirente em outro estado da federação. Operações interestaduais. Então, preste atenção nessa, que essa aí é o bicho, hein? Essa do 155, parágrafo 2º, inciso 10, B de bola. Existem 5 mercadorias que, quando são vendidas de um estado para o outro, o fornecedor está no estado do Rio de Janeiro, vendendo para o adquirente no estado de Minas Gerais. O estabelecimento vendedor é imune ao ICMS na origem, quando a mercadoria sai do seu estabelecimento destinada a outro estado. Então, aquela alíquota interestadual da origem, ok? De 12%, 7%, que a gente aprende nas aulas de ICMS, né? Eu fiz uma aula de 3 horas e meia para vocês só sobre a alíquota de ICMS, né? Quem está fazendo o curso e está assistindo às aulas aprendeu. Tudo detalhadamente explicado, concordam? Então, na operação interestadual, a gente sabe que tem o ICMS na origem e o ICMS no destino. Na origem, a alíquota pode ser 12%, que é a regra, mas quando vem de baixo para cima, lembram? Do sul e sudeste para o norte, nordeste, centro-oeste ou para o Espírito Santo, a alíquota de saída é 7%. Atenção! Quando eu tenho operação interestadual, em que o fornecedor está no estado A, fornecendo para o estado B, se a mercadoria fornecida for uma dessas 5 que eu vou falar agora, não incide ICMS na saída. O ICMS da origem é imune. A Constituição imuniza os fornecedores quando fornecem essas 5 mercadorias que eu vou dizer aqui para outros estados. Na entrada lá no outro estado, pode ou não ter a incidência do ICMS do DIFAL lá.
Pode ou não, depende de qual é a finalidade, lembrem das aulas. A Lei Complementar 87, de 96, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, e no artigo 3º, inciso 3, regula quando é que incide, quando é que não incide ICMS na entrada desses 5 bens no outro estado. Na saída, ou seja, a empresa que está vendendo, ela é imune ao ICMS, não tem ICMS na saída. Quais são os 5 bens? Vamos lembrar? Petróleo, Visca Catalunha, Visca Barça. Petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, combustíveis gasosos derivados de petróleo e energia elétrica. Existem 5 bens, eu vou repetir, que se forem vendidos por um fornecedor do estado A para um destinatário do estado B, na operação interestadual de comercialização desses 5 bens, o fornecedor que está no estado A é imune ao ICMS. Não incide ICMS na origem, nem 12%, nem 7%, é irrelevante para que estado ele está vendendo. Ele é imune. A Constituição afirma, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10b de bola, que não incide ICMS nas operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, dele derivados, combustíveis líquidos derivados de petróleo, como a gasolina, combustíveis gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, ok? Imunidade de ICMS nas operações interestaduais de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados e energia elétrica. O fornecedor é imune ao ICMS. Se a banca jogar na prova que o Estado está cobrando ICMS desse fornecedor em razão da saída desses bens que comprovadamente foram destinados a outros estados, a tributação é inconstitucional. Ok? Maravilha. A imunidade da letra C. Terceira imunidade de ICMS, do 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha C. Moçada, não incide ICMS no ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Quando o ouro é vendido como um instrumento financeiro ou um ativo cambial, quando o ouro não é vendido como peça, uma aliança, um brinco, um relógio de ouro, uma peça de ouro. Quando o ouro, Flavinho, grande abraço, meu irmão. Quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, a operação é financeira. Ela não é considerada operação de circulação econômica de mercadoria. Ela é considerada operação do mercado financeiro ou uma operação cambial, de câmbio. E o imposto que incide sobre esses tipos de operações de crédito, de câmbio, de seguro, não é o ICMS, é o IOF da União. Então, o que incide na venda do ouro, quando o ouro é comercializado como ativo financeiro ou instrumento cambial, automóveis, não entendi a relação de automóveis com o que eu estou falando aqui. Quando o ouro é comercializado como ativo financeiro ou instrumento cambial, atenção, esse ouro é tributado com o IOF, não incidindo o ICMS. Você deve observar que existem 2 artigos da Constituição que devem ser combinados, inclusive um remete expressamente ao outro. O 155 dos impostos estaduais, parágrafo 2º do ICMS, inciso 10 das imunidades, a linha C, imunidade no ouro, o 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha C, deve ser combinado com o 153, parágrafo 5º. 153, parágrafo 5º, que vai dizer que o único imposto que pode incidir na venda do ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, é o IOF. Inclusive, a Constituição vai além, e lá no 153, que é o artigo dos impostos da União, lá no parágrafo 5º, que é o parágrafo do IOF, o Constituinte diz que esse IOF, que é o único imposto a incidir na operação de comercialização do ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, esse IOF deve ser de no mínimo 1%, nunca menos que 1%, a alíquota mínima de 1%, e a arrecadação desse IOF não pertence à União. Ela é repartida entre o município e o estado de origem, onde está o estabelecimento que está fazendo a operação financeira ou cambial de transferência do ouro para o ativo de um outro agente financeiro. Então, esse IOF que incide na venda do ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial com no mínimo 1%, vai gerar uma arrecadação que não é da União. 70% da receita arrecadada é do município de origem e 30% é do estado de origem. Ok? Vamos à próxima imunidade do ICMS, a da letra D de dado, que é a última. 155, parágrafo 2º, inciso 10, D de dado.
É a imunidade da Rede Globo, da Jovem Pan, né? Não incide ICMS na TV aberta e na rádio aberta. Quando a emissora de TV, uma emissora de rádio que você liga na sua casa gratuitamente e recebe o sinal livre e gratuitamente, sem pagar, não tem que ter uma assinatura, um programa de assinatura, nada. Então, as emissoras de rádio e de TV que fazem emissões de sons e imagens, TV, para recepção livre e gratuita, ou que fazem emissão das ondas de radiodifusão sonora, rádio, para recepção livre e gratuita, as empresas, as companhias, que no fundo são concessionárias, né? São sociedades empresárias, elas não pagam ICMS, não obstante prestem serviços de comunicação. A gente sabe que o ICMS incide sobre 2 serviços, somente 2 serviços, e por isso o S da sigla ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, Imposto sobre Operações de Circulação Jurídico-Econômica de Mercadoria e Prestações de Serviços. Quais serviços? Serviço de transporte intermunicipal ou interestadual e serviço de comunicação. Mas nos serviços de comunicação, eu tenho uma imunidade em alguns. O ICMS não incide nos serviços de comunicação na modalidade de radiodifusão sonora, que é som, rádio aberto, e televisão aberta, que é a emissão de sons e imagens, para você receber o som e a imagem numa tela, para você ouvir, ver audiovisual, né? A título livre e gratuito. Então, a Globo, a Record, a Band, a Manchete, né? Manchete não existe mais, né? As televisões abertas, nacionais ou regionais, elas não pagam ICMS sobre as cotas que elas recebem de anúncios e patrocínios para viabilizar a manutenção do sistema de emissão de sons e imagens para que as pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, recebam a título livre e gratuito, ok? Agora, cuidado, porque essa imunidade não alcança a TV fechada, a TV a cabo. Então, quando a Globo tem lá o canal por assinatura dela, a emissão dos sons e imagens ali não é para recepção a título livre e gratuito. A gente paga um valor, né, uma assinatura, a gente faz uma assinatura, assina um pacote e paga. Essa receita é tributada com ICMS, ok? Então, essas foram as imunidades de ICMS que eu queria destacar para vocês. E para me despedir, vamos encerrar com aquelas imunidades da aquisição de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, ok? Então, as imunidades de ICMS, mas aí não é imunidade, essa questão dos automóveis não é imunidade. Né? A gente pode discutir outra questão, que é o regime de isenções e benefícios fiscais na fabricação de automóveis, é outra coisa. Né? Não tem nada a ver com as imunidades previstas aqui na Constituição da República, beleza? Enfim, foge ao propósito aqui. A gente pode até falar sobre isso em outra live, inclusive. Eu explico todo o regime de benefícios fiscais de ICMS nas aulas de ICMS. Beleza? Vamos lá. Voltando. Existe uma imunidade importantíssima que protege aquela família de sem terras que adquire imóvel que foi desapropriado na desapropriação rural por interesse social para fins de reforma agrária. A Constituição proíbe a incidência de impostos sobre a aquisição de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, quando é desapropriado um latifúndio improdutivo, que não está ali tendo cumprimento de função social, e esse imóvel é desapropriado, cancela-se a matrícula dele, faz-se o fracionamento dessa terra em várias mini propriedades, que são chamadas de propriedades familiares, cada uma com pelo menos um módulo rural, que pode ter de 2 a 120 hectares de terra, depender da área do país. E aí esses imóveis, né, são matriculados, ganham uma matrícula, uma carteira de identidade. O que é que o governo faz numa parceria com o Ministério de Reforma Agrária, com o INCRA? O que é que o governo federal faz? Ele vai fazer o assentamento nessas terras de famílias de sem terra que, pela ordem legal de prioridade para assentamento, estão na vez para serem assentados, correto? E aí, a questão, aí é uma outra coisa, que também não é imunidade, é fato atípico, súmula vinculante 32, é outro papo, venda de salvado de sinistro é outra coisa, não é imunidade, para a gente não confundir, tá? Então vamos lá, voltando. Então, o governo federal promoveu a desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária de imóveis que são passíveis de desapropriação, e aí quando eu tenho a desapropriação, esses imóveis vão ser destinados ao assentamento de pessoas que tem ali, por força de uma ordem legal prevista na Lei 8.629 de 93 e outras, a sua posição, estão na posição para serem assentados. Essas famílias de sem terra serão assentadas na terra. Ao serem assentadas, adquirirão a posse desses imóveis por 10 anos, um título de posse, a depender das circunstâncias, pode ser a concessão real de uso, inegociável por 10 anos, e depois de 10 anos, se cumprirem todas as regras, farão jus à aquisição do título de proprietários. Na hora que forem registrar a aquisição, né,
do título. Porém, registrar o título para assim adquirir a propriedade são imunes a quaisquer impostos que pudessem vir a incidir sobre a aquisição desses imóveis. É a imunidade na aquisição de imóveis que estão sendo alienados após terem sido desapropriados para fins de reforma agrária. O cuidado que você tem que ter na prova é que o texto constitucional, num compreensível equívoco, o Constituinte no texto falou em isenções, quando na verdade o Instituto em apreço é a imunidade. A gente sabe que a Constituição não isenta, quem isenta é a lei, tratado internacional, no caso do ICMS, convênios ou tratados internacionais, ou convênio do CONFAS. A Constituição não isenta. Isenção é um outro benefício fiscal, concedido infraconstitucionalmente para dispensar o dever de pagar um tributo que incide. Na isenção, o tributo incide, tem fato gerador, existe relação tributária, e aí é feita a concessão de um benefício que consiste na dispensa do pagamento, no todo ou em parte, do tributo que incide. Na isenção, o tributo incide. O tributo incide, isso é indubitável, tem fato gerador, tem relação tributária. Se a isenção for total, você não precisa pagar nada. Se ela for parcial, você paga a parte que não foi isenta. E paga porque o tributo incide. Então, isenção é outro tipo de benefício, dado infraconstitucionalmente, para dispensar o dever de pagamento de tributos que incidem, mas que você não terá que pagar porque é uma dispensa do cumprimento da obrigação principal de pagar o tributo. Isenção total, você é dispensado de tudo. Isenção parcial, você é dispensado de uma parcela da dívida, assumindo o dever de pagar outra parcela da dívida. Na imunidade, o tributo não incide porque a Constituição proíbe. Então o tributo não incide, o fato não gera relação tributária nenhuma. Fato atípico, não tem fato gerador, não existe relação tributária. E a Constituição imunizou os adquirentes de imóveis desapropriados para fim de reforma agrária. Mas por uma infelicidade, na redação do texto, se disse que essas operações são isentas. O STF, em incontáveis julgamentos, sempre tem o cuidado de corrigir essa imperfeição, dizendo: não obstante o texto fale que essas operações são isentas, é de sabença que se trata de imunidade. Afinal, não existe isenção na Constituição da República. Foi um erro do Constituinte, que inclusive ele faz duas vezes, né? Uma dessas duas vezes é nesse dispositivo que eu vou dar agora o artigo, que é o artigo 184, parágrafo 5º da Constituição. Lá no artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, a gente tem essa previsão de que, diz o texto, são isentas de impostos federais, estaduais ou municipais, e no fundo a gente sabe que são imunes as alienações de imóveis que foram desapropriados para fins de reforma agrária. Ok? Para a gente encerrar, o outro dispositivo que faz o mesmo equívoco e chama de isenção o que é imunidade é o 195, parágrafo 7º. 195, parágrafo 7º, que vai dizer que são imunes as entidades beneficentes de assistência social. Elas são imunes, e o texto fala em isentas, fala que elas são isentas, e na verdade elas são imunes à incidência de contribuições para o custeio da Seguridade Social. Então, se existe uma entidade privada, uma associação, uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social a assistência social, ela presta assistência à população desamparada e faz isso de modo beneficente, ela tem imunidade de contribuições para o custeio da Seguridade Social. Então não vai incidir contribuição sobre sua receita, faturamento, um eventual lucro líquido, não vai incidir, porque ela é beneficente. Ela é regida pelo princípio da beneficência. O que é ser beneficente? Atuar de forma gratuita, sem fim lucrativo e atendendo a todos sem distinção. Universalidade do atendimento para qualquer pessoa, princípio da universalidade, da gratuidade e da ausência de fim lucrativo. Aí ela é beneficente, ok? Então, essa é a última imunidade que eu queria destacar. Fizemos uma live de 195, parágrafo 7º da Constituição. Fizemos uma live que já tem 55 minutos. Essa live era para ser de meia hora, vai chegar a 1 hora, ok? Então, eu amo essa camisa também, maravilhosa, né, dos Minions, né? Eu adoro. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, eu vou lá para a Universal e vou no brinquedo dos Minions hoje com meus filhos, né? Hoje de manhã eu acordei cedo, já fiz minha meta de leitura, já bati minha meta de leitura, já digitei mais um capítulo para o meu livro, digitei quase 12 páginas hoje, um capítulozinho pequenininho do meu manual de direito constitucional, né? Aí vim fazer essa live com vocês aqui, já trabalhei nos grupos internos do Portal FT com financeiro, marketing, bati todas as minhas metas, né? Fiz a aula e agora que aqui são meio-dia e 20, aqui na Flórida a gente está com 3 horas a menos que o horário oficial de Brasília, eu vou pegar meus filhos e minha esposa e agora eu vou sair para passear, né? Vou dar uma volta com eles no parque. De noite eu tenho um jantar top hoje aqui de business, de negócio, que rapaz, que a gente está para lançar uma novidade boa aqui nos Estados Unidos aí, coisa boa, mas mais adiante eu conto para não babar, para não dar ruim, falar antes da hora, tá? Um negócio bacana aí de coaching que a gente vai lançar para trazer gente do Brasil para cá que vai ser o bicho. Imagina você passando a tua prova aí e vir passar 30 dias estudando com PB aqui na Flórida, porra, fazendo um puta treinamento de direito americano, de direito brasileiro, vai ser um negócio top. Hoje eu tenho um jantar aqui com a galera de alto nível aqui para a gente definir esse projeto para segundo semestre de 2018. Vocês vão ver que vai ser o bicho. Imagina vocês virem na minha excursão
né, de estudo aqui para a Flórida, passar um mês comigo aqui, estudando comigo, uma galera, vários colegas aqui, professores brasileiros e americanos. Mas isso é um papo para mais adiante, tá certo? Então, para a gente fechar esse bate-papo aqui, tá? O que a gente viu? A gente viu que existem várias imunidades tributárias na Constituição, fora do artigo 150, inciso 6. Fora do artigo 150, inciso 6. Na live 1, a gente viu todas aquelas imunidades do artigo 150, inciso 6. Agora, na live 4, a gente viu as imunidades que estão fora do artigo 150, inciso 6. Beleza? Em todas essas situações, se na sua prova a banca disser que o fisco está tributando, você vai afirmar que existe uma inconstitucionalidade. Rapaz, vai fazer Delta Maranhão? Deixa eu fazer um comentário no final aqui. Você vai fazer Delta Maranhão. Eu estou preparando uma revisão para vocês. Pica da galáxia, meu irmão. Se prepara, tá? Então, olha só. Você vai afirmar que há uma inconstitucionalidade, que violou sua imunidade tributária, que não tem fato gerador, que é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada e que é um caso de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária, ok? Deixa eu contar uma novidade para vocês. Eu acabei de fechar um contrato com o Amo Direito, pessoal da comunidade Amo Direito. Acabei de fechar. Antes de começar essa live, eu vou fazer 3 super revisões gratuitas pelo Amo Direito para o concurso de delegado de polícia do estado do Maranhão. Semana que vem. Uma eu vou falar de tributário e administrativo. Na outra eu vou falar de constitucional e agrário. E eu não sei se vocês sabem, meu segundo mestrado é na linha do direito agrário. É uma matéria que eu amo, sou apaixonado e adoro ensinar. E na terceira eu vou bater civil e processo civil. Vou fazer 3 revisões top, vocês podem ter certeza absoluta. Eu vou gabaritar uma porrada de questões da prova de delegado do Maranhão. Podem ter certeza absoluta. Podem divulgar para os amigos que vão fazer esse concurso para Delta lá no Maranhão. Eu vou brocar, como eu broquei no concurso do Mato Grosso, broquei no concurso de Goiás e no de Pernambuco e do Pará. Fechei 1/3 da porra da prova nas minhas revisões. Podem confiar que eu vou fechar, certo? Bom, a galera que quer estudar para ser procurador, quem tem o sonho de fazer o concurso de procuradoria, deixa eu dar um toque. Eu estou treinando 300 e poucas pessoas, eram 350, hoje tem 330 e pouquinhas, tá? Desde outubro do ano passado. A gente já está no 4º mês de treinamento. Esse treinamento vai até março. É um treinamento de 6 a 7 meses. E eu vou fazer a turma 2 agora em fevereiro. Começa depois do carnaval. Só que eu não vou abrir 300 vagas porque isso me matou de estafa. Eu estou treinando 300 pessoas para a Procuradoria e é uma outra batida. É muito mais pesado que o treinamento de OAB, primeira e segunda fase. Que a galera, quando está estudando para o OAB, acha que é pesado. Aqui entre nós, o moleque que está saindo da faculdade acha que prova do OAB é o fim do mundo. Depois que você passa, como vocês vão passar, como tem muita gente aqui que já passou, você vai ver a merdinha que é estudar para a prova do OAB. Um cocôzinho diante do que é estudar para passar no concurso do Ministério Público, da Procuradoria, da Defensoria. Eu vejo os caras que estão fazendo a prova do AB, eu digo assim, meu irmão, vai ter a prova da segunda fase agora, vai passar 50% e perder 50%, o nego se desespera. Eu falo, brother, tem 70 mil pessoas na segunda fase e vão passar 35 mil. No concurso para a Procuradoria, você tem às vezes 10 mil inscritos para passarem 40 pessoas. 40 pessoas. A aprovação às vezes é de 0,3%, não chega a 1%. É punk. Porque não basta você fazer a nota 6, você tem que fazer mais do que seus concorrentes, você tem que ser melhor do que os seus melhores concorrentes. Aí você não está disputando só com você está disputando com os melhores do Brasil, né? Então eu vou começar um treinamento com a turma 2. Só que esse treinamento eu só vou fazer para 100 pessoas no máximo, porque isso me esgota. Dia sim, dia não eu entro, faço live com os meninos, tem um grupinho fechado aqui no Periscope, que é um grupo fechado, só eu e eles. Converso, eu tenho que explicar a jurisprudência toda semana, uma vez por semana eu tenho que fazer uma interpretação dos informativos do Supremo e do STJ, tenho que pegar temas de direito público, a gente tem o tema da quinzena, aí a cada 15 dias eu tiro 2 horas para conversar sobre aquele tema, que é um tema que é sempre importante para a Procuradoria, licitação estadual e municipal, regime de tributação estadual e municipal específico, rapaz, é punk, é controle de constitucionalidade estadual, é punk. Então é um treinamento para a galera que quer passar em PGM, PGE. E óbvio que termina ajudando para a galera que foca PFN, AGU, Procuradorias Federais. Agora no final de janeiro eu vou fazer o cadastramento da galera que quer fazer a turma. Não vou fazer divulgação ostensiva, vai ser boca a boca. Aqui no meu Instagram, no meu Periscope, só de boca a boca. A turma é toda feita pelos meus ex-alunos, a galera que fez segunda fase do AB comigo, e um ou outro que vem indicado. Tem a galera que é estagiária de procuradoria, que já estagia na fazenda, que termina vindo, o pessoal da residência da PGE, que termina vindo, né? Um vai fazendo boca a boca com o outro. Eu vou informar no final de janeiro, para que quem quiser participar desse treinamento, vai ser um treinamento de 6 a 7 meses. A gente vai fazer março,
Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai de março a setembro. Aí, em outubro, eu começo a outra turma, como eu fiz ano passado. De outubro até final de fevereiro, começo de março agora. Para 100 pessoas. Não para 300, que foi uma loucura. Que nunca mais em minha vida eu vou fazer esse negócio. Porque, rapaz, você não tem noção não, que é aturar 300 concurseiros estressados, né? Eu brinco com os meninos lá, rapaz, que eles asseguraram meu passaporte VIP no Reino dos Céus. Porque, rapaz, tem uns caras lá e tem umas meninas que são, meu irmão, pense no poço de estresse. Eu falo, mulher, se não controlar essa ansiedade, você vai morrer antes de passar. Né? Enfim, mas é legal, é uma convivência sadia, bacana. Galera do bem, minha relação com eles é de pai para filho, você acredita? Aquela molecada ali, e tem gente ali que tem minha idade, tem gente que é mais velho que eu, mas o carinho que eles têm comigo é como se eu fosse um paizão ali pra turma toda, é bem bacana. E eu me relaciono com eles toda semana. Toda semana. Minha mulher fala que já tem uns alunos que ela já sabe nome de quais salteados, os moleques tanto que ficam mandando mensagem pra mim, né? Enfim, galera, 1 hora, acho que valeu essa live de hoje, tá certo? Vou me despedir de vocês, deixando um beijo gigante, pedindo a vocês que mantenham o foco, mantenham a pegada. Quem vai fazer segunda fase do AB no outro domingo? É hora de vocês acelerarem o ritmo, darem o melhor de si. E ó, quem vai fazer segunda fase da OAB, não deixa de se matricular, paga o valor de inscrição, se matricula no meu aulão de olho na peça. Não deixa de fazer esse aulão. O aulão de olho na peça é o bicho. É um dinheiro que você vai gastar e você vai se sentir totalmente remunerado, recompensado de cada centavo que você investiu. Uma aula top, eu resolvo 10 casos concretos de altíssimo nível. Cada caso concreto eu trabalho 2 teses, 3 teses. Às vezes, quando a tese é muito gigante, eu faço uma tese só. Só questão de mérito top. Top. Entenderam, meus amigos? E eu elaboro as peças no final, monto a peça todinha, vou explicando todos os tópicos da peça, boto os slides, então é o bicho. Aulão de olho na peça. Não deixa para fazer na última hora, porque esse aulão de olho na peça dura 8 horas e meia de conteúdo gravado. Você assistindo e parando, você vai levar em média 13 a 14 horas para fazer esse aulão inteiro. Entenderam? Na Lidiane é testemunha. Na prova passada, eu fechei a prova toda nesse aulão. Toda. Simplesmente toda. Todas as questões estavam lá. Todas. Fechei a prova toda. Tá? E vocês que fazem a segunda fase comigo, vai ter revisão quinta, sexta e sábado da semana que vem, daqui da Flórida ao vivo. Eu vou fazer constitucional, tributário quinta de noite, constitucional sexta, revisão de peças, tributário, aí constitucional sábado de manhã, revisão de direito material, tributário sábado de tarde. Então, constitucional quinta, tributário quinta, constitucional sexta, peças, constitucional sábado de manhã, tributário sábado de tarde, direito material. Então, essas revisões que eu vou fazer de peças e direito material, para vocês que são alunos matriculados, não precisa pagar nada, porque ela já está liberada. Já vai estar na área do aluno para vocês vão me ver ao vivo. Tá? Vão ser aulas ao vivo. Para a galera que não é do meu curso e quiser assistir, compra lá no site. Tem um combo para poder assistir. Vai ser pelo site do portal, eu vou aqui para o estúdio e vou transmitir semana que vem do site do portal. Tá certo? É isso. Gente, beijo no coração. Quem ainda não segue meu Instagram, siga, @Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3, tudo no Portal F3, ok? E eu amo tributário, eu amo constitucional. Obrigado, Ingrid, por divulgar aí. @eu amo constitucional, @eu amo tributário, que são as comunidades de estudo do Instagram. Quem quiser continuar estudando no Instagram, constitucional e tributário de graça lá, vai pro Eu Amo Tributário, @eu amo tributário, vai pro Eu Amo Constitucional, @eu amo constitucional, segue essas duas páginas, segue o Instagram do portal, @portal F3, e segue meu Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3. Valeu? Beijo a todos. Fiquem com Jesus. Tenham um ótimo dia. E lá vou eu agora pro parque brincar nos Minions, né? E me jogar da montanha russa da Rocket. Beleza? Beijo, gente. Fiquem com Deus.